Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 7, que é uma revisão sobre os conceitos de ecologia que nós estudamos na primeira unidade do nosso livro e as relações ecológicas. Vamos lá? Bom, a biodiversidade ela vai ser a variedade de seres vivos que existem no nosso planeta. E a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si, também com o ambiente onde eles vivem, é a ecologia. Os ecossistemas, eles vão ser o conjunto dos seres vivos com os fatores do ambiente, como aqui é o caso, né, desses seres vivos se relacionando aí com a luz, com a terra, a água e tudo mais, tá? Os fatores abióticos, eles vão ser os seres vivos que estão presentes no ecossistema. Já os fatores abióticos, eles não são vivos, porém, eles vão fornecer as condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos, que é o caso da terra, da água, da luz, tá? O conjunto de todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema, essa variedade aqui de espécies, a gente chama de comunidade, tá? Então, aqui tem uma diversidade, inclusive, de espécies muito grande, né? Agora, o conjunto de todos os seres vivos que são da mesma espécie e que vivem aí na mesma área, a gente chama de população, como é o caso aqui dessa população de peixes cor de laranja, tá, pessoal? Eu havia até mencionado exatamente isso na aula, né? E aqui o conjunto de todos os seres vivos e também dos fatores do ambiente, luz, água, ar, isso a gente chama de ecossistema, tá? Todo esse conjunto aqui. Agora nós vamos diferenciar habitat de nicho ecológico, porque tem muitas pessoas que acabam confundindo, tá? Então, o habitat, ele vai ser o lugar onde o ser vivo ele vive, tá? E já o nicho ecológico vai ser o conjunto de tudo que aquele ser vivo faz, a forma como ele vive, os hábitos dele, as necessidades, se ele vive em grupo, né? Se ele vive sozinho e tudo mais. Agora eu vou apresentar, ou melhor, relembrar algumas estratégias de sobrevivência com vocês. Começando pela defesa, né? A camuflagem. A camuflagem, ela vai ser uma adaptação, né, do ser vivo, porque ele vai possuir as características que são bem próximas ao ambiente que ele vive, então ele vai acabar sendo confundido com o ambiente onde ele vive, e isso vai fazer com que muitas das vezes os predadores ou até mesmo a presa não consiga identificar que tem um ser vivo ali, tá? Então isso vai facilitar bastante para a sobrevivência dele, né? Seja na captura de presas ou seja na hora da própria alimentação dele, né? E também, né, evitar com que ele seja devorado por algum predador, né? O mimetismo O mimetismo vem de mímica, né, de imitação. Então, algumas espécies que elas se confundem com outras, como é o caso da borboleta vice-rei e a borboleta monarca. A borboleta monarca, como eu disse para vocês, ela não é palatável, né? Ela tem substâncias tóxicas que pode fazer algum ser vivo passar muito mal, dependendo do caso, até morrer, né? E tem a borboleta vice-rei, que é muito semelhante à borboleta monarca. Então, quando um outro ser vivo olha essa espécie de longe e achar que aquela espécie ali ela é venenosa, ela é perigosa, não vai comê-la, né? E isso vai proteger essa espécie, uma forma de defesa dela. Então, nós temos vários outros exemplos, como a borboleta coruja, por exemplo, que ela é de longe, né? Ela fica semelhante a uma coruja. Então, pessoal, é basicamente isso. Um organismo que vai possuir características que vai confundir
que vai confundi-lo, né, com uma outra espécie. E outra forma de defesa ou melhor, são, né, as substâncias tóxicas ou venenosas, que algumas espécies de anfíbio, por exemplo, logo sinalizam, né, quando elas têm as cores bem vivas, bem fortes, que elas são espécies venenosas. As plantas, né, algumas plantas possuem substâncias tóxicas também que vão evitar com que os seres vivos a comam, né? E também no caso das serpentes, que possuem também substâncias aí tóxicas, né, veneno. E isso vai proteger aquele animal também. Relações ecológicas. O que é uma relação ecológica? A relação ecológica, ela vai ser as relações entre os seres vivos de um ecossistema. E elas podem ser classificadas de duas formas, as relações harmônicas e as desarmônicas. As relações harmônicas são assim chamadas quando nenhuma das espécies envolvidas é prejudicada. E já as relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos uma das espécies que está ali envolvida, ela vai ser prejudicada. E eu vou mostrar aqui a seguir cada tipo de relação, tá? Relação ecológica. As relações harmônicas, né? Começando pelo mutualismo. Um exemplo clássico são os líquens, que é uma associação entre fungos e algas. No caso, a alga ela vai fornecer o alimento, né, para o fungo, e esse fungo ele vai fornecer a proteção e a umidade para que aquela alga ela se desenvolva e ela sobreviva, né? Então, os dois estão bem associados, um ajuda o outro. E geralmente, no mutualismo, um ser vivo ele não vai conseguir viver sem o outro, tá? Protocooperação, ela vai ser parecida com o mutualismo, mas aqui a associação ela não vai ser obrigatória, porque esses dois seres vivos, que no caso aqui o exemplo é o paguro e a anêmona, eles conseguem viver aí sozinhos, independente um do outro, né? Eles vão sobreviver sozinhos. Só que quando eles estão juntos, eles vão ter vantagens, né? Eles vão conseguir se alimentar muito melhor, o outro vai conseguir ter mais proteção. A anêmona aqui no caso, por ela produzir uma substância urticante, ela defende, né, o paguro e em troca disso, o paguro transporta a anêmona para vários lugares, porque a anêmona ela fica fixa no fundo do mar, ela não consegue se deslocar, ela não tem patas, tá? Então ela não se desloca. E quando ela está ali grudada em cima dessa concha que o paguro carrega, ela vai conseguir se alimentar muito melhor, porque ela vai estar se movimentando por vários lugares, tá? Então é bem interessante essa relação ecológica aqui. A sociedade, que são indivíduos da mesma espécie que vão viver juntos e eles vão colaborar uns para os bens dos outros. E vai ter uma divisão de trabalho, então cada um vai ser responsável por fazer uma coisa para o bem de todos. A colônia, ela vai ser uma associação entre os seres vivos da mesma espécie, porque dessa forma, se eles estiverem unidos, esses seres vivos da mesma espécie, eles vão ter mais proteção e também mais alimentos, como o exemplo que eu dei a vocês dos recifes de corais, né? Então, assim, eles vão ter muito mais proteção e muito mais alimentos. O inquilinismo, que vai ser uma relação em que um ser vivo vai usar o outro como suporte ou como abrigo, não vai causar mal nenhum, ele não está ali tirando os nutrientes daquela árvore, sugando tudo que ela tem, não, só vai usar como suporte para, no caso aqui, ela conseguir captar mais luz e fazer a fotossíntese dela, tá bom? O comensalismo vai ser uma relação em que uma espécie somente que é beneficiada, a outra vai continuar
seguindo a vida dela, sem que nada atrapalhe, tá? Não vai ter prejuízo para ela, porque essa espécie aqui, no caso que está embaixo, ela vai ficar se alimentando dos restos que sobram daquele outro ser vivo e não vai atrapalhar em nada a vida dele. Vai estar só se beneficiando, não está causando mal nenhum aqui a espécie de cima, né? Esse tubarão aqui. E a espécie que se beneficia a gente chama de comensal, tá? E as relações desarmônicas, pessoal, quando há prejuízo para uma das espécies envolvidas aí, pelo menos uma das espécies envolvidas nessa relação. Começando pelo parasitismo, que vai ser a interação entre duas espécies. Uma dessas espécies a gente chama de parasita, que vai se beneficiar da outra. A outra espécie a gente chama de hospedeiro. E o parasita, ele vai causar danos ao hospedeiro, que raramente vai causar morte. E nós temos os endoparasitas, que são aqueles que vão parasitar dentro do hospedeiro, como é o caso dos vermes, né? E os ectoparasitas, que vão ficar do lado de fora do corpo do hospedeiro, como é o caso de carrapato, pulga, tá? O canibalismo vai ocorrer entre indivíduos da mesma espécie quando um indivíduo vai utilizar o outro como alimento. Coloquei como exemplo a viúva negra. O predatismo vai ser uma relação na qual um ser vivo vai servir de alimento para o outro. Competição, ela pode ocorrer entre espécies diferentes ou entre indivíduos da mesma espécie. Quando esses seres vivos eles vão viver no mesmo lugar e vão competir por alguma coisa, competir por alimento, competir por luz, tá? E aí pode ser da mesma espécie ou não. Então, qual a importância dessas relações harmônicas e desarmônicas? Por que elas têm que acontecer na natureza? Bom, pessoal, elas vão ser necessárias para que haja um equilíbrio, né? Uma regulação do tamanho das populações. Então, vai ser tudo equilibrado, não vai ter nem de mais de um ser vivo, nem de outro. Vai ter uma quantidade certinha para que todos consigam sobreviver, todos consigam ter seu alimento. Então, por isso que é importante ter tanto a harmônica quanto a desarmônica. Embora muitas pessoas achem, que pecado, né? O leão comer uma zebrinha, né? Não, tem que ter um equilíbrio na natureza, contanto que aquele animal esteja tirando dali o seu alimento, tudo bem, é uma relação saudável, digamos assim. Tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, bons estudos, até a próxima aula. Um abraço.